passando aqui no começo do vídeo rapidinho pra falar que esse vídeo não tem spoiler, então pode assistir esse vídeo tranquilo, meu consagrado. Você já parou pra pensar em como a nossa sociedade fala tão pouco sobre sentimentos? Apesar disso ter melhorado um pouquinho nos últimos anos e a gente estar mais aberto a falar sobre sentimentos, falar sobre condições psicológicas, a sociedade continua fechada e tratando como tabu falar sobre certas emoções que o nosso corpo sente. Ainda tem gente que acha que ansiedade, por exemplo, é frescura. A nossa sociedade é uma sociedade que aponta o dedo toda hora. Tudo que alguém tenta falar sobre sentimentos acaba virando uma competição de quem é mais sofrido na própria vida. As pessoas são, por exemplo, você machucou o seu braço. Chega uma pessoa falando e fala: nossa, por que você tá chorando por ter machucado o seu braço? Eu quebrei as duas pernas quando eu tinha 11 anos e eu tô vivo, feliz aqui. Por que você não tá feliz também? Você percebe como a sociedade aos poucos foi se tornando isso? Se tornando uma competição onde as pessoas não levam a sério saúde mental? E você já parou pra pensar por que a sociedade se tornou isso? A resposta é bem grande, mas para resumir, a maior parte das pessoas desconhecem o que são sentimentos e emoções e como elas afetam a nossa vida. A sociedade não está preparada para falar sobre saúde mental, falar sobre ansiedade, falar sobre depressão, e poucas pessoas sabem de verdade o que são essas coisas e como essas coisas afetam a nossa mente. A gente sabe que as pessoas têm problemas e têm essas condições, mas poucas pessoas sabem como elas afetam as pessoas. Ou como elas afetam a nós mesmos também. Sabe aquele ditado que falam que fulano não está preparado para essa conversa? Então, a sociedade não está preparada para conversa sobre saúde mental, basicamente. E como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve esse problema das pessoas não estarem preparadas para falar sobre saúde mental abertamente? Bom, basicamente a gente tem que levar conscientização para essas pessoas. Mas Phantom, como que a gente vai levar conscientização para essas pessoas? Porque quando a gente fala sobre saúde mental, todo mundo dorme na sala. Se a gente levar conscientização de uma forma didática e chata, as pessoas não vão ouvir o que a gente está falando mesmo. Mas e quando essa conscientização é levada de uma maneira divertida para as pessoas? E quando você aprende sobre diversas coisas sérias de uma maneira divertida, como assistir um filme? Você tá no canal Por Trás da Fechadura. Se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre como a sociedade levou conscientização e conhecimento de uma forma divertida para as pessoas através do filme Divertidamente 1 e 2. E a gente vai dar um foco maior pro Divertidamente 2 porque ele saiu recentemente. Vem comigo que hoje vai ser um vídeo interessante. Vamos começar com uma breve introdução do primeiro filme. Divertidamente 1 é um filme que fala exatamente sobre sentimentos, sobre como a nossa mente funciona e como devemos nos respeitar e entender que cada mente reage de maneira diferente sobre tudo. O impacto desse filme foi positivo para a sociedade. Várias pessoas, quando o primeiro filme lançou, ficaram falando sobre o filme e, indiretamente, quando falavam sobre o roteiro dele, elas estavam falando sobre saúde mental. A gente teve até crianças e pré-adolescentes entendendo melhor seus próprios sentimentos e emoções por causa do filme, algo que é bem difícil de se entender para uma criança. O filme conta a história de 5 emoções na mente de uma criança chamada Riley e mostra como elas intercedem nas nossas ações e como, de certa forma, todas são necessárias. E elas são a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Mais Divertidamente 1 ainda trazia pra gente informações rasas sobre o que é a nossa mente. Não me entenda errado, ele ensinou muita coisa pra gente, mas ainda poderia ser melhor. E é por esse caminho que nasceu Divertidamente 2. Divertidamente 2 teve uma coisa nova e muito interessante. Ao invés de ter só 5 emoções, a protagonista Riley ganha mais 4 emoções e enfrenta a fase de adolescente, que pra mim é a pior fase da vida de alguém, é bem duro. Essas novas emoções apresentadas no segundo filme são a ansiedade, que é talvez a mais recorrente na vida das pessoas, principalmente durante a adolescência, que é uma emoção que a gente vai falar já já. A inveja, que é recorrente também na adolescência, mas tende a diminuir conforme o crescimento. O tédio, que é autoexplicativo, e a vergonha, que também é autoexplicativa. Essas emoções foram introduzidas no segundo filme não só porque a Riley está enfrentando uma nova fase da vida dela, mas sim porque a sociedade da vida real está descobrindo novas emoções e como cuidar delas.
Há um tempo atrás, a ansiedade era vista como algo bobo e confundido com problemas respiratórios, por exemplo. Mas hoje em dia, a gente sabe muito mais sobre o que é a ansiedade, como afeta a nossa vida e como a gente pode lidar com ela de uma maneira boa. Tudo sobre essa emoção é muito recente. No século XX, a ansiedade era frescura e hoje as pessoas estão buscando entender melhor o que é essa emoção. Além da gente mais velho ir descobrindo o que é essa emoção, as crianças que assistiram Divertidamente 1 cresceram junto com a Riley e vão estar na fase do descobrimento do que é a ansiedade também. Várias pessoas estão crescendo com a protagonista e tendo ela como figura de apoio para ajudar a entender as suas próprias emoções. E Divertidamente 1 e 2 estão ajudando diretamente com isso, com a evolução e a metamorfose da sociedade para entender o que é saúde mental e o que são as nossas emoções. Um filme com todo esse alcance falando sobre sentimentos e saúde mental é um passo importante para a sociedade normalizar o diálogo entre emoções e entender o que elas são e fazem com a gente. Os dois filmes retratam bem como a nossa mente funciona e como muitas vezes as nossas emoções entram em conflito. A gente vê diversos diálogos que chegam a ser bem profundos no segundo filme, entre a alegria e a ansiedade, que são duas coisas que constantemente entram em conflito na nossa cabeça quando acontece algo de bom. A gente vê essas duas emoções conversando na mente da Riley e é um reflexo sobre como a nossa mente reage na vida real também quando duas emoções entram em conflito. Mas em contrapartida, a gente também vê a ansiedade e a tristeza entrando em conflito dentro da mente dela e vê o quão profundo são as nossas emoções e como a gente precisa cuidar delas para que elas entrem em harmonia. O primeiro filme é toda uma narrativa onde a alegria e a tristeza entram em conflitos e mete a Riley numa confusão onde ela fica sem nenhum e nem outro. E o segundo filme, ele dá um destaque muito grande para todas as emoções e principalmente sobre como a gente tem que mantê-las em harmonia. Acontece muita coisa na nossa cabeça quando duas ou mais emoções estão em conflito e Divertidamente 2 dá esse espaço para outras emoções, esse tempo de tela que faltava pra gente entender como elas impactam a nossa vida. Sempre que um filme novo de Divertidamente lançar, vai trazer à tona para a sociedade de novo esse diálogo sobre emoções, sobre sentimentos, sobre saúde mental, e vai ser sempre um período onde o mundo todo vai estar falando sobre o filme e falando sobre saúde mental. Você percebe o impacto que esses filmes têm? Divertidamente 2 vai ser mais uma referência para um debate profundo sobre tudo isso. E quem ganha com isso é a sociedade. Toda aquela conscientização que a gente precisava levar para as pessoas que eu falei no começo do vídeo, indiretamente é levado quando elas assistem o Divertidamente e falam sobre o filme. Divertidamente 2 é mais um dos pequenos passos que a sociedade precisa. Independente de você ser uma criança, adolescente, adulto ou idoso, todo mundo precisa entender como as nossas emoções funcionam e como as emoções do próximo funcionam também, para que a gente tenha, enfim, uma sociedade com mais harmonia, para que as pessoas passem a se compreender e compreender umas às outras. Divertidamente, no fim, tá mudando demais a sociedade, e talvez você que está assistindo nem percebeu todo esse impacto dele.